Olá, família, devotos e devotas do amor de Jesus Cristo. Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é. Quero saudar a todos e a todas do canal, com a paz que excede todo entendimento. Feliz aquele que não pecou com suas palavras. Feliz aquele que não tem um remorso dos seus pecados, nem é atormentado nem atormentada. Feliz a alma que não está triste. Feliz aquele que não perdeu a esperança nem a fé. Amados e amadas do canal, hoje o tema proposto é juízos temerários. Muitos não sabem o que se trata, o que se refere. Juízo temerário se refere a um juízo precipitado, a um juízo que é julgado por suposições, por coisas que não têm base, por coisas que não têm fundamento nem conhecimento. Juízo temerário refere-se a um julgamento precipitado, a um julgamento que não é feito na verdade nem na justiça, mas sim por suposições. Pessoas que não têm o fundamento da situação, pessoas que não têm o conhecimento da causa, julgam. Este julgamento é pecado. Jesus, ele adverte para que a gente entenda e nos ensina a importância de julgar com base e justiça. Jesus nos ensina, ele falando lá, a palavra falando lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, vai dizer que a gente não deve julgar para não ser julgado. Vai dizer que com a mesma medida que a gente mede, seremos medidos. Lá em João, no capítulo 7, versículo 24, vai dizer que a gente não pode julgar pela aparência, e sim pela justiça e a verdade. Maria, como podemos evitar? Repreendendo, renunciando, porque muitas vezes você julga as pessoas porque alguém vem falar algo para você, alguém que você tem conhecimento, convivência, ou que você ama, fala alguma causa e você julga. Julga porque aquele alguém veio falar. Está errado, você não tem conhecimento, você não sabe da causa e você julga. Então, como evitar? Nós temos que ter imparcialidade. Nós não temos que ter julgamentos porque uma pessoa veio falar e a gente achou que aquela pessoa falou e porque você conhece ou ama, você julga. Não, não tem que ter lados. Você tem que saber da causa para julgar com verdade, justiça e base. A palavra vai dizer lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que aquele que ouve, aquele que dá opinião sem ouvir, vai passar vergonha e é um tolo, é uma tola. Por quê? Porque não tem conhecimento da causa e já quer opinar. É um julgamento precipitado. Meus irmãos, nós sabemos que a mente da gente produz pensamentos a todo minuto, a toda hora. E muitas vezes vem aqueles pensamentos de julgamento. Nós temos que renunciar, repreender, porque você não tem base, você não tem fundamento da causa. Você não pode julgar precipitadamente com suposições. Se você não tem a verdade, você nunca vai julgar com equidade nem justiça. Porque o julgamento feito numa causa justa, numa causa verdadeira, é um julgamento onde você vai julgar a pessoa querendo o bem, para que a pessoa realmente se arrependa, se converta. Isso é um julgamento com base e justiça. Mas o juízo temerário é quando você precipitadamente julga, sem saber da causa, sem ter uma prova, um fundamento e uma base. Meus irmãos, como é difícil nós vivermos a vontade do Senhor, mas não é impossível. A Bíblia, ela nos exorta, ela nos dá intimidade com Jesus e o Espírito Santo, ele nos conduz para que a gente saiba ter a iluminação do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. O Espírito Santo precisa iluminar a sua mente quando você vê que você vai julgar alguém sem ter fundamento, sem ter base, ou julgar alguém porque alguém veio falar para você alguma coisa, mas também sem ter base, sem ter fundamento, repreenda, renuncie, porque é um juízo temerário. Juízo temerário, como eu falei, refere-se
a um julgamento precipitado, sem base, sem justiça, sem verdade. Então, isso implica para que a gente entenda, a gente vá exortar, seja exortado pela Bíblia, ensinado pela Bíblia, porque Jesus, ele nos ensina a importância de julgar com base, com verdade. O julgamento temerário, ele é pecado, é abominado por Deus, assim diz a palavra. Meus irmãos, se você querer ajudar alguém com seus julgamentos, que ajude para levar esse alguém ao arrependimento e à conversão. Mas não julgue alguém sem ter uma base, um fundamento. E se você não for ajudar no seu julgamento, é melhor nem falar nada, é melhor calar e não pecar. Amém? Vocês estão entendendo o que é um juízo temerário? É quando você julga as coisas sem ter conhecimento, julga as coisas sem verdade, sem justiça, sem equidade. Porque quando a gente vai julgar na justiça, na verdade, a gente vai julgar para ajudar a pessoa a sair daquele pecado, a se converter e a receber de Deus a graça do arrependimento. Mas julgar precipitadamente, julgar porque alguém veio falar, julgar sem saber da causa, sem base, sem fundamento, é pecado. Por isso que nós temos que entender que quem julga com equidade e justiça é o Senhor. Por isso que nós temos que ter iluminação de mente do pecado, do juízo e da justiça. Quem nos ilumina? O Espírito Santo. Peça a Deus para sempre ter essa iluminação, sempre o Espírito Santo venha lhe instruir para não falar naquele horário, naquela hora, naquele momento, para não julgar sem ter fundamento, sem ter o conhecimento. Porque aquele que dá opinião sem ouvir, ele é um tolo, vai passar vergonha. Como é que você vai opinar algo se você não sabe da causa, se você não escutou, se você não viu? Como é que você vai falar algo se você não tem o fundamento? Meus irmãos, é muito sério o juízo temerário. Por isso que nós não devemos julgar, se não for para ajudar, se não for para fazer com que a pessoa se arrependa ou tenha graça da conversão, é melhor não falar nada, porque você não sabe da causa, você não tem base, não tem fundamento, então você não vai julgar pela verdade, nem pela justiça. Se você não tem base, se você não tem conhecimento daquilo que realmente está acontecendo, cala-te. Repreende aquele julgamento no qual você não tem conhecimento, porque não vem de Deus. A nossa mente produz muita coisa, principalmente julgamentos que não pertencem a você. Julgamentos que você não pode julgar porque você não sabe da causa. Se for julgar, julgue na verdade e na justiça, para ajudar o próximo, não para fazer suposições maliciosas. Amém? Quem entendeu, deixa um amém, deixe seus comentários aí e que você possa não mais pecar. Amém? Saiba julgar com verdade e com equidade, com retidão, mas sem precipitações. Amém? Sem suposições maliciosas. Por isso, peça a Deus que sempre ilumine a sua mente, para que você faça o correto, o certo, para que você possa ajudar o outro a realmente se arrepender, a receber a graça da conversão, mas sem suposições maliciosas, sem apontar, sem ter a verdade e sem ter a justiça. Julgue com verdade e justiça. Julgue segundo o pensamento do Espírito, não o pensamento da carne. Amém? Deixa teu like e ajuda o canal. Tchau, tchau, gente. Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz.